Fala, meu povo! Agora nós chegamos naquela fase que todo mundo espera, todo mundo aguarda, que é sobre o tirocínio. Nós vamos falar de técnicas de tirocínio policial e noções básicas de programação neurolinguística. Então a gente foi falando só mais de PNL, linguagem corporal, algumas coisinhas assim, mas agora a gente vai falar só de tirocínio policial, só de técnicas de tirocínio policial. A gente já viu de tudo um pouco sobre PNL e agora a gente vai falar do tirocínio em si. Bom, primeiro para vocês entenderem algumas coisas, né? A palavra polícia é do grego e é fiscal, né? Então, tirocínio policial, tirocínio de fiscalizar, o poder de percepção do fiscal. Basicamente é isso. Então, se a gente analisar friamente, toda pessoa que trabalha com a segurança pública, as forças policiais, assim como a guarda municipal e a segurança privada, pode ter certeza absoluta que esse tirocínio vem com anos e anos, com os anos de experiência. Com um curso desse aqui, você vai diminuir esse anos e anos de experiência. Pode ter certeza disso. Então a gente precisa entender a origem. A gente precisa entender como tudo funciona. Então nós vamos falar de algumas coisas aqui que a gente já viu, só que agora a gente vai trazer para um ambiente criminoso. Porque quando a gente fala tirocínio policial, o personagem é o policial. No nosso caso aqui é o membro da segurança pública ou privada, é o agente da segurança pública e o vigilante, que é da segurança privada. E temos aí nessa história, nesse cenário, nesse enredo, como antagonista, ou seja, que faz o papel contrário, o criminoso. Então, vamos entender um pouquinho a origem. Neuroespelhamento. Vocês lembram que nós comentamos que neuroespelhamento é a capacidade instintiva, natural, de nós seres humanos imitarmos uns aos outros, em razão do nosso cérebro entender como receptividade daquilo que está sendo falado, conversado, dito? Isso é o neuroespelhamento. Então é a primeira coisa que vocês precisam ter em mente. Que o nosso cérebro ele está ligado diretamente ao criminoso. Se eu entrar no mérito da questão e nós falarmos aqui de criminologia, eu vou passar o tempo todo aqui falando de criminologia e não vamos sair disso. Por exemplo, o Lombroso, Epitelier, que são feras do assunto, eles falam que isso está ligado à genética. Tem gente que fala que é problema social. E Lombroso e Epitelier são pessoas. Eu me lembro até uma prova que eu corrigi para um amigo da Polícia Civil que caiu essa pergunta. O Epitelier, se não me falha a memória, ele acredita que todo ser humano que nasce, que tem a testa grande, tem propensão para cometer crime. E é um criminologista conhecido, renomado. Mas para nós aqui, para fins didáticos, que vocês têm que saber que embora nós sejamos muito social, nós somos insubordináveis. E por essa necessidade de sermos insubordináveis, a gente acaba imitando as pessoas sem querer.
Isso é um neuroespelhamento. E existe aquele neuroespelhamento que está relacionado diretamente ao grupo criminoso, que é o neuroespelhamento por liderança. O que é isso? Os subordinados, os seguidores de um líder, acaba seguindo através do neuroespelhamento, ou seja, imitando a roupa, imitando a forma de falar, imitando quando eu disse a roupa, as vestimentas, né? Imita o jeito de andar, o jeito de se comportar. Isso é muito natural. E aí começa a grande sacada. Por quê? Já se sabe que os líderes, os grandes líderes dos grupos espalhados, dos mais diversos grupos espalhados pelo Brasil de criminosos, esses líderes ou são da segurança pública ou privada, ou foram. Então, ou é ou foi. Um ex-PM, um ex-agente das Forças Armadas, ou eu não me lembro quem, acho não, o Escadinha, por exemplo, ele era cabo paraquedista, né? Aquele tem acho que é Marcelo PQD, tropa de elite do Exército. O cara acho que era cabo, sargento, não me lembro aqui agora. Então, você vê aí, né, um assunto mais atual, Queiroz. A gente não sabe se é ou não, mas dizem que ele está envolvido com a quadrilha. Então, esses grandes líderes ou são da segurança pública ou privada, ou foram. E aí, meu amigo, a gente começa a entender algumas coisas. Os outros marginais que compõem o grupo criminoso, liderado por esses canalhas, por esses Judas, instintivamente, naturalmente, acaba imitando-os através do neuroespelhamento por liderança. Pegaram a visão? Escutaram o que eu disse? É isso mesmo. Me perdoe aqui o desabafo, mas pessoas que foram do nosso segmento, seja da segurança privada ou pública, e vai ser líder no meio criminoso, não merece nem o chão que eu piso. Mas é assim que funciona. É assim que a coisa age no Brasil e no mundo todo, né? Funciona assim. Uma outra coisa que é importante dentro de todo esse sistema que nós falamos, existe um sistema dentro de todo e qualquer grupo de comportamento chamado sistema agregário. E todo e qualquer animal é agregário. Uma vez um aluno me corrigiu, professor, é gregário. Não, gente, animal, agregário ou gregário é a mesma coisa. A língua portuguesa ela aceita, tá? Eu gosto de colocar agregário porque foi assim que eu aprendi, ficou no cérebro e para tirar é difícil. Mas para eu não ser corrigido injustamente, é agregário, tá? É a mesma coisa. Gregário ou agregário. O que é isso? Bom, vamos falar do animal. Vocês já repararam que no mundo dos macacos, por exemplo, eles andam conforme a sua raça? O gorila anda de um jeito, o chimpanzé de outro jeito, aquele macaco bem pequeno, o sagui, anda de um jeito. Se você olhar também os animais, os cães, né? Por exemplo, o Rottweiler, ele anda de um jeito, o Doberman anda de outro jeito, a Dálmata é um mais esponjado, o Dog alemão ou dinamarquês, né? É um Lorde. E ninguém ensina isso para eles. É animal agregado, eles vão nascendo, tem um pouco a ver com a genética, obviamente, mas eles vão nascendo e vão imitando uns aos outros. A forma de andar vai ser sempre aquela. Faz parte da raça, daquela ninhada. Eles veem a mãe andando, eles andam igual, começam a fazer. Isso é muito natural, muito instintivo. Então, olha que interessante. A partir de agora, vocês comecem a pesquisar na internet fotografias dos marginais. Porque vamos entender, vamos voltar lá. Neuroespelhamento, esse assunto ele é complexo mesmo. O neuroespelhamento. Quando a gente fala em neuroespelhamento, vocês já entenderam. Neuroespelhamento por liderança, vocês já entenderam. E o animal agregado, que funciona assim. Vamos usar um exemplo prático.
Fernandinho Beiramar é um mega líder, inclusive foi militar, se não me falha a memória, das Forças Armadas. Então, aqueles líderes aqueles criminosos que estão ligados diretamente com ele, têm o mesmo jeito dele, por neuroespelhamento de liderança, neuroespelhamento por liderança. Só que acontece, fica só naquele bairro, naquela favela onde eles estão, na comunidade onde eles vivem. E eles comandam o Brasil inteiro. Aí o que acontece? Por instinto entra o animal gregário. Todo mundo que entra para a corja deles, para o grupo deles, para o bando deles, naturalmente, instintivamente começa a imitar, porque somos animais e todo animal é gregário. Anda em grupo e faz tudo o que o grupo faz. Fala igual, veste igual, ajeita igual. As gírias é um bom exemplo. E aí, irmão, tudo bem, irmão? Como é que você tá, irmão? Né? Existe uma facção criminosa que trata um ou outro por moleque. E aí, moleque, beleza? Como é que tá, moleque? E quando você entra num meio desse, você fala também. Isso vale para tudo. Nós estamos falando aqui para o meio criminoso, né? Para ficar mais explícito isso aqui que nós estamos comentando com vocês. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Sem novidades? Então, pô, o Fernandinho Beiramar tá lá no Rio. A patota dele imita ele por neuroespelhamento porque estão lá no Rio. Mas eu sou bandido, obviamente um exemplo hipotético. Eu sou bandido aqui de Campinas. Eu imito? Imito. Por que eu imito? Porque nós somos animais e todo animal é agregário. Então é por instinto. Mesmo que eu não tenha um contato direto com o líder, existem os líderes dos líderes, e mesmo que não tenha os líderes dos líderes, a gente acaba imitando, porque entrou naquele grupo, entrou naquela fatia da sociedade, no nosso caso, criminosa, né? Sinapse neural, agora ferrou, né? Ficou louco. Então vamos lá, vamos começar pelo começo, relembrando ali, o neuroespelhamento, vocês entenderam, o animal agregado, vocês entenderam, e o que é a sinapse neural? É muito complexo para explicar isso, mas dentro do nosso contexto eu vou dizer o que é sinapse neural. Os nossos neurônios, eles têm ligações de um com o outro, para tudo que a gente faz, e se criam e recriam em segundos, né? Tem gente que fala até de memória muscular, mas na neurociência a gente fala de sinapse neural. O que seria isso? Por exemplo, isso não é verdade, eu só estou dando um exemplo, tá? Eu falo, pô, eu vi os vídeos seus ser gordinho, então eu não vou falar, vai ser um exemplo hipotético. Então, durante 10 anos eu faço musculação, sou malhado, bonitão, aquela coisa toda e tal. Por uma questão de saúde ou qualquer outras circunstâncias alheia à minha vontade, eu paro de malhar. Fico mais de 15 anos sem malhar, não posso malhar de jeito nenhum. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a malhar e me habituei àquilo, os neurônios que está relacionado a essa minha vontade, a esse meu prazer de malhar e tudo aquilo que engloba os músculos que eu criei, fez um caminho dentro do meu cérebro com essas sinapses. Um foi ligando para o outro neurônio. E fica esse caminho, fica registrado. Então, nesses 15 anos que eu fiquei sem malhar, deu uma engordadinha, uma boa engordada, né? Pansudão, aquela coisa toda. Resolvo voltar a malhar. O que aconteceu? Com 2 meses de academia, talvez até menos, quando eu comecei a malhar, o meu cérebro, opa, ele está malhando. Opa, ela libera todos os hormônios que eu liberava aqueles 15 anos atrás. É óbvio que isso vai depender da idade. Por exemplo, o homem passou dos 40, né? Tem aquele problema de hormônio que tem que recompor e tal, fazer um... Mas em geral, né? Eu falo até por experiência, não que eu sou nenhum bombadão, não é isso não. Mas às vezes eu fecho a boca, começo a passear, andar, caminhar. Há 15, 20 dias eu começo a dar emagrecida e muita gente pensa que eu estou fazendo academia e não emagrecendo. Porque eu já fui de academia, né? Mas não era bombado igual a historinha que eu estou contando. Então a sinapse neural é isso. E o que tem a ver com o criminoso? Vamos lá. Quando o cara entra para o crime, o
que ele começa a imitar o líder por neuroespelhamento, por liderança, e começa a criar fotografias, que é a palavra mais certa, porque é um animal gregário, fotografias de comportamento. Na prática, o que eu estou querendo? Se vocês observar, por exemplo, um assaltante de cargas, todos eles, mesmo que não seja do bando, mas é daquele grupo que assalta cargas, um vai passando para o outro inconscientemente, por neuroespelhamento, inclusive por neuroespelhamento por liderança, e por ser animal agregário, um acaba imitando o outro. Então, presta bem atenção. Começa a buscar fotos no YouTube de pessoas que assaltam carro forte. Eles se vestem igual. Que assaltam cargas, se vestem igual. Os estelionatos se vestem igual. Né? Então, por exemplo, estelionato. No caso do homem, calça jeans largas, camisa larga, camisa de botão, manga comprida, por fora da calça. Normalmente estelionato anda assim, ou com a camisa polo, ou com a camisa manga curta, larga, sempre larga. No filme o Bop, começa a olhar, observar, eles fazem laboratório para fazer as cenas, né, para imitar os polícias, para ficar igual ao polícia. Observem lá os coronéis, tanto o 1, o 2, o 3, os oficiais, eles costumam usar camiseta branca por dentro, camisa grande por fora, ou usa polo, uma camiseta branca por dentro e por cima uma camiseta polo, né? Então isso eles viram lá, isso é uma coisa inteligente a ser observada. Afinal de contas, isso aqui é tirocínio, né, gente? Talvez vocês devem estar pensando a verdade, eu nunca tinha reparado, mas é assim que funciona. Então isso são sinapse neural. O policial, membro da segurança pública ou privada, quando ele entra, ele cria uma sinapse neural. Quando ele entra para o crime, ele cria uma sinapse neural para covardia. E o policial cria uma sinapse neural para coragem, exatamente ao contrário. Então, certamente você conhece algum policial que foi seu amigo de infância, ele vivia apanhando, era um bunda mole, e de repente virou polícia, virou corajoso. Aí fala, é porque tá armado, é porque tá fardado. Não. Criou sinapse neural. O cérebro dele fez um caminho que ele não conhecia, uma vez feito, fica registrado. Pode passar o tempo que for. Sempre vai seguir aquele caminho. Ele fardado, não fardado, em serviço, não serviço. Aquela sinapse neural da coragem veio. Por isso que não é incomum você ver policial ou policiais fazer cagada. O cara reage por instinto quando vê, não dava para reagir, que tinha 3, 4 caras, ele imaginou que era um, enfim. E da mesma forma o bandido, quando o cara entra para o crime, a sinapse dele é de covardia. Eles são extremamente covardes. Extremamente covardes. São muito covardes. É a principal característica dele. Eles, em razão disso, não trocam tiro com a polícia. Quando você vê eles trocando tiro com a polícia, significa que não são policiais contra bandidos, são policiais contra policiais. A gente vê muito isso no Rio, que por conta da sinapse neural, o policial contra o bandido é rápido, é papuf, é direto, é rasteiro. Então isso é uma sinapse neural. Existem exceções, nada é 100% nesse curso, como eu falei desde o começo, lógico. Mas normalmente é assim, passou de 10 minutos trocando tiro, não é bandido contra a polícia, é polícia contra a polícia. Ou seja, tem um monte de polícia no meio dos bandidos. Eu me lembro troca de tiro carro forte que teve aqui em Campinas. 2 carros fortes alvejados. Foi 20 minutos de tiro. Mas os caras não conseguiram levar e nem se aproximar dos carros fortes. Eu tenho certeza convicta que tinha policial ali no meio. Eu tenho certeza absoluta que tinha policial no meio. Por causa da sinapse neural. O policial, quando ele entra para o crime, ele fica corajoso, ele não consegue esse instinto covarde, que ele foi ensinado a coragem. Mas se ele foi policial e está muito tempo no ramo, ele é bandido, a sinapse neural é, sem dúvida nenhuma, da covardia. Então, ó, a melhor prova que eu posso dar para vocês disso que eu estou falando é fato.
Pode ter 200 caras. Um exemplo hipotético, mas para vocês entenderem. Ele vai assaltar. Se eles tomam um tiro, o que que acontece? Eles trocam tiro ou correm? Na maior parte das vezes, corre. Ou atira e corre. Eles não ficam para empeitar. Por que que eles não fazem isso? É covardia. São extremamente covardes. Dentro desse contexto, nós vamos falar sobre o triângulo do crime. Por que que existe o crime, né? Para que haja o crime, precisa dessas três coisas. E vocês precisam entender isso. Primeira coisa é o motivo, né? Ninguém mata ninguém, rouba ninguém, furta ninguém, trafica nada se não tiver motivo. Traficante trafica, precisa de dinheiro, é o motivo. Pode ser um motivo banal, mas é motivo. Por que que você deu um tiro na cabeça do cara? Ele olhou torto para mim, não gostei, matei. Tem que ter motivo, senão não vai haver crime. Habilidade. Eles treinam. Como diria saudoso Sun Tzu, se você conhece a si próprio, é porque conhece o inimigo e não deve temer sem batalhas. Porque a melhor forma de você ganhar uma batalha é pensar do jeito que o bandido pensa, porque ele pensa igual você. De maneira direta ou indireta, ou ele já foi da segurança pública ou privada, ou é da segurança pública ou privada. Então, se você sabe dos passos que você tomaria se estivesse no lugar dele, você ganha toda e qualquer batalha. Eles treinam, eles vão em campo de paintball, eles vão nessas lojinhas de airsoft que tem em shopping, nem sei se existe mais. Não sei nem se é legal, porque eu acho que eu nunca mais vi. Então eles treinam. Técnica, habilidade, forma de entrar, forma de sair. E o mais triste de tudo é que os canalhas, os líderes dele, que levam para ele, porque aprenderam conosco. Né? E por fim, a oportunidade. Né? A oportunidade. E mais importante de todas, para fins de tirocínio, é a oportunidade. Por quê? Eles buscam oportunidade. Se não tiver oportunidade, eles não vão. Aliás, a segurança pública ou privada trabalha em cima disso, em diminuir a oportunidade. Quanto menos oportunidade tiver, aumenta a possibilidade dele não cometer o crime. Ele pode ter até um motivo, ele pode ser até treinado, ter habilidade técnica, mas se não houver oportunidade, ou pelo menos a oportunidade for diminuta, ele não comete o crime. E aí eu quero chamar a atenção de uma coisa, de uma outra sinapse neural que cria por causa da oportunidade. Como eles visam a oportunidade para cometer o crime, eles visam a oportunidade para poder se evadir. Então agora nós vamos começar o tirocínio para valer, depois que vocês entenderam tudo isso. Então, lembra que eu falei para vocês lá no começo que o bandido, que a pessoa quando ela cria uma imagem, inventa uma coisa ou é mentira de uma situação que ela está contando, ela não sendo canhota, ela olha para cima e para a direita para criar essas informações, lembra disso? Pois é, essa regra não vale para o marginal. Lamento desapontar. O bandido, o marginal, o criminoso, ele sempre olha para cima e para a direita para conversar para a gente. Por quê? Ele sempre está buscando uma oportunidade. Fechou a conta agora ou não? E por causa dele sempre estar buscando oportunidade, por menor que seja, mas ele sempre quer maior a oportunidade, todo marginal é ansioso. Então, a outra sinapse neural que cria neles, entre outras que tem, eu estou citando as mais importantes, além da covardia, eles também são muito ansiosos. E isso acaba ajudando a gente. Então, numa conversa entre pessoas que são marginais, que são criminosas, numa reunião entre eles, dificilmente eles conseguem ficar parados no mesmo lugar, sentado ou em pé. Eles sempre estão trocando de posição, trocando o pé de apoio, a perna de apoio, né? O peso do corpo deles trocam nas pernas de apoio. Hora está na esquerda, hora está na direita. Eles não conseguem ficar parados. Eles olham muito para os lados, como se estivesse assustado, mas de uma maneira bem sutil, porque a sinapse neural deles é diante da oportunidade, é aquela coisa realmente de estar buscando o quê? Que nós acabamos de falar. Percebe ou não? Pegaram a visão? Então eles são muito ansiosos, é a segunda sinapse. São muitos ansiosos, muito. São extremamente ansiosos. E para nós é ponto, por conta disso. Então o bandido, a primeira característica dele é olhar sempre para cima e para a direita para conversar. Mas por que, Miguel?
Ou ele está buscando uma oportunidade para fugir, né, imaginando uma oportunidade para fugir, para onde ele vai se evadir, para onde ele vai esconder, ou ele está imaginando como é que ele vai atirar, bater, matar, dar o golpe. Isso vale para todo criminoso, né? Lembrando que crime é tudo aquilo que está no código dizendo que tem que ser penalizado porque é ilegal. Do Código Penal ou em qualquer lei que caracteriza como crime. Isso é crime, tá? O conceito de crime é isso. Tecnicamente a gente diz fato típico, antijurídico, punível em todo estado. Resumindo, apertando a tecla SAP, crime é toda e qualquer situação, circunstância, ação ou omissão que está caracterizada, descrita numa lei que penaliza a pessoa que comete aquele crime. Simples assim, comete aquela ação ou omissão ilegal. Simples assim. Então, eu deixo encerrado por aqui esse negócio de tirocínio policial por enquanto e a gente vai usar mais alguns exemplos práticos para vocês aí. Tá bom? Antes de encerrar, tem mais um detalhe que eu estava esquecendo de falar. Por causa dessa sinapse neural da oportunidade que gera ansiedade, para a gente encerrar esse assunto, lembra que eu falei para vocês que o pé esquerdo sempre está apontado para a zona de interesse da pessoa? A perna esquerda? Lembra disso ou não? Sempre eu falei isso? Sim ou não? Então, se você observar, se você prestar atenção, o bandido sempre vai estar com o pé esquerdo apontado para o lugar onde ele quer escapar, fugir, evadir. Para ele é mais fácil. E aí tem um segredaço e eu espero que vocês não ensinem isso para ninguém. Por isso que eu tenho que cobrar esse curso, ainda que eu cobrei pouco, mas eu preciso cobrar para não vir qualquer pessoa assisti-lo. Por isso que você não pode passar esse material de jeito nenhum. Se você perder, me liga. Eu mando para você. O pé esquerdo do marginal sempre está apontado para o lugar que ele quer escapar, fugir, sair. Então ele chega lá, me dá um relógio, me dá um relógio. Você olha o pé esquerdo dele, está apontado para onde ele vai sair. Os caras são tontos. Agora tem um detalhe importantíssimo. Quando houver iminência real de morte para ele, para o bandido, para o marginal, ele troca o pé. Lembra que eu falei para vocês que para cumprimentar uma pessoa, a gente põe o pé direito na frente para não entrar na zona de distância? Lembra que eu falei isso para vocês? O bandido, quando ele está trocando o tiro e ele quer fugir, ele põe o pé direito na frente. Nessa hora, ele tem que criar coragem, por isso que ele muda o pé. Então, ele muda a sinapse dele. Isso é uma sinapse também neural. Ele muda o pé, porque se ele não fugir dali, ele sabe que os policiais vão matá-lo. Então, assim, para ficar mais real para vocês entenderem, ele está trocando tiro atrás de um poste com os policiais. O policial sabe disso que eu estou falando para vocês. O que ele faz? Ele não troca mais tiro. Ele finge que está dando tiro, ele finge que está trocando tiro. Ele amarra o tiro baseado no pé direito do cara. Então ele amarra lá uns 1 metro e meio para frente do pé direito dele, que ele sabe que ele vai correr por ali, porque o pé direito dele está apontando para onde ele vai correr. Aí eles amarram o tiro é quando pega o mala, ou pelo menos passa bem perto da morte. O marginal, o meliante. Entenderam aí a visão ou não? Nós vamos falar em 30 minutos, eu vou encerrar esse e depois a gente volta a falar mais um pouco. Um abraço, espero que vocês tenham gostado.